A equação do segundo grau tem essa forma padrão, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, da qual nós vamos identificar os coeficientes aqui já assinalados, certo? Coeficiente A, coeficiente B e o coeficiente C, a fim de usarmos aonde? Na fórmula de Bhaskara, que é essa aqui já demonstrada. Nela eu fiz questão de colocar o delta destacado. E continuando aqui, o delta corresponde a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ok? Ok. Lembrando que 2a também é uma multiplicação. Né? E o ideal, né, pelo menos numa análise, quando no futuro você tender a fazer a análise da equação e não somente determinar as raízes e continuar com uma análise mais detalhada, faça sempre o delta separado, logo de início. Que o delta em separado determina o número de raízes ou a ausência de raízes no conjunto dos números reais, ok? Ok. O delta sendo menor que zero, a gente vai saber que as raízes não pertencem ao conjunto dos números reais. Quando o delta é igual a zero, teremos somente uma raiz, uma resposta, um valor de resposta. Ou ainda quando o delta é maior que zero, aí sim, temos razão inclusive para ora somar, ora subtrair e encontrar as duas raízes. Tá aqui de forma objetiva o porquê, né? De encontrarmos a possibilidade de duas raízes na equação do segundo grau, certo? Se você olha somente a fórmula como um caminho para a resposta a isso, você vê, poxa, ora eu vou somar, ora eu vou subtrair a raiz do delta. E assim eu vou ter caminho para duas raízes, certo? Certo. A 15, vamos lá. Nós temos, desenvolvendo a equação, nós temos um termo que está no segundo membro. Na matemática, eu não vou corrigir aqui os remédios da matemática, né? Mas comumente, a grande maioria, se não todos, os professores falam que o termo que está no membro passa para o outro membro trocando o sinal, certo? Então eu tenho 4x que é ideal que esteja no primeiro membro conforme a nossa equação modelo, certo? E o que eu faço? X ao quadrado mais 9 menos 4x. 4x que era positivo, aqui no primeiro membro ele está negativo. E assim eu igualo a zero. Tudo bem? Tudo bem. Aí, como discutimos há pouco, nós podemos organizar os termos. X ao quadrado menos 4x mais 9 igual a zero. Não vai influir em nada na resolução da questão, porque os sinais, sendo negativos ou positivos, eles são pertencentes ao coeficiente, ok? Então, se eu vou determinar aqui os coeficientes, eu terei que A é igual a 1, está implícito aqui o 1 multiplicando x ao quadrado, certo? Sim. O B igual a menos 4, porque se você observa na fórmula padrão, o sinal é positivo, certo? Então, se lhe aparece um sinal negativo aqui, esse sinal negativo é do número inteiro que está acompanhando o x, ok? Sim, é do número, não da fórmula. Exatamente. E o C aqui é 9. Via de regra, eu vou dizer para você que o C e o 1 e o A são positivos, tá bom? Mais 1 e mais 9. Tudo bem? Tudo bem. Aí, continuando, a resolução da equação. X é igual. Eu vou repetir a fórmula aqui. Tá? Eu vou colocar formalmente o delta, a fórmula do delta, no interior da raiz. E aqui vamos calcular, certo? 2 vezes A. O x vai ser igual. Veja que o menos na fórmula é da fórmula, certo? Sim. Isso tem que ficar bem claro. O menos 4 vai entrar no lugar da letra B. E assim eu tenho que obedecer essa regra. O menos da fórmula e o B é um menos 4 que eu coloco entre parênteses de forma
organizada. Aqui eu estou fazendo passo a passo, tá bom? Aham. Da mesma forma, o B, aqui no interior da raiz, que está elevado ao quadrado, é menos 4 entre parênteses elevado ao quadrado. Aí você me pergunta, Clóvis, por que você está com rigor de colocar entre parênteses o menos 4? O menos 4 é um número inteiro negativo, certo? Sim. E o fato dele ser negativo, as alterações sobre ele vão ser mais contundentes quando sofrendo a ação de sinais exteriores, ou ainda como menos 4 elevado ao quadrado, a gente vai ver uma regra de potência que diz que um número negativo, quando elevado ao quadrado, é exatamente o resultado positivo. Tá? Continuando, eu tenho então menos 4 elevado ao quadrado, menos 4, que é próprio da fórmula, ok? Que multiplica. O A é um número positivo, sendo assim eu não vou me preocupar em colocá-lo entre parênteses, ok? Bem como o 9. Vou agora 2 vezes 1 e coloquei o termo, todos os termos aqui, todos os coeficientes foram distribuídos na fórmula, agora vamos desenvolver o cálculo, certo? Vejamos aqui, Vinícius, que aqui eu tenho um jogo de sinal, certo? Esse jogo de sinal, Vinícius? Tô ouvindo, professor. Beleza. Nesse jogo de sinal, o que nós temos? Menos por menos, mais 4, mais ou menos. O menos 4 elevado ao quadrado, eu disse que o resultado vai ser positivo. Eu vou colocar aqui, depois eu vou apagar, tá? Menos 4 elevado ao quadrado é igual necessariamente a menos 4 vezes menos 4, de uma forma detalhada, ok? Menos por menos, mais no jogo de sinais da multiplicação, e 4 vezes 4 é 16. Sendo assim, nós temos aqui 16 menos 9 vezes 4, 36. Ok? E o menos é próprio da fórmula, é como se fosse, é o jogo de sinal também, mas aqui está implícito, porque o 9 não coloquei o sinal positivo, mas menos por mais na multiplicação eu tenho um resultado negativo. Continuando, vou colocar o 2 no denominador. 2 vezes 1, 2. Vinícius, aqui a gente vai se deparar com uma impossibilidade. Eu vou ter o 4, mais ou menos. Vejamos que eu tenho 16 menos 36. Eu tenho raiz de menos 20, concorda? Ou seja, a raiz de um número negativo. Por aqui mesmo, nós já poderíamos parar a resolução e dizer o seguinte: esse x aqui não pertence a R, ok? Não é um número real. Não vai ser um número real, porque a raiz de menos 20, ela vai nos remeter a um conjunto externo ao conjunto dos números reais, que é chamado conjunto dos números complexos. Então vamos lá, eu tenho nessa, se eu for obedecer aquela regra, Vinícius, eu vou colocar 3x ao quadrado mais 5x igual não, desculpa, eu já vou colocar os termos do segundo membro passando ao primeiro. Veja que x e 9 são negativos, certo? Menos x, menos 9. Vão passar com sinal positivo, mais x mais 9. E o mais 2x ao quadrado passará a menos 2x ao quadrado, igual a 0. O que você vai fazer agora? Identificar os termos, os coeficientes que têm mesmo fator. O fator dos coeficientes 3 e menos 2 é o fator x ao quadrado, certo? Isso. Então, 3 menos 2 é igual a 1. Vou colocar formalmente 1 aqui, 1x ao quadrado, tudo bem?
Tudo bem, professor. 5x mais x estão próximos aqui, fica mais fácil. Aqui eu subentendo a existência do 1. 5 com mais 1, 6x. E o resultado, e o final aqui, basta repetir o mais 9. Sendo assim, essa é a equação encontrada, aonde eu teria formalmente x ao quadrado mais 6x mais 9. Isso aqui. Vou formalmente identificar os coeficientes a igual a 1, b igual a 6 e c igual a 9. Identificando os coeficientes, eu te deixo à vontade para fazer o cálculo pela fórmula de Bhaskara. O menos b, aí eu não vou repetir a fórmula, já vou aplicá-la aqui, ok? Menos 6, já não preciso colocar entre parênteses como na anterior, porque o 6 é um valor positivo. Eu já faço implicitamente o jogo de sinal. E o 6 fica negativo no interior da fórmula. O B faz parte da fórmula. Porque o menos faz parte da fórmula, exatamente. 6 ao quadrado, b ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, vezes o valor de c, que é 9. Aqui eu tenho 2 vezes 1. Continuando o cálculo aqui embaixo, eu tenho menos 6 mais ou menos a raiz de 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 9, 36. Legal. O delta tendeu a zero, né? Se o delta é igual a zero, acho que a gente até conversou sobre isso, a equação terá somente uma raiz. Uma raiz. Raiz de 0 sobre 2. Então, toda vez que o delta der zero, é somente uma raiz. Agora, se o delta der mais 1 ou em diante, aí vai ter 2x, né? x1 e x2. Exatamente. Mais ou menos zero. Estou sendo aqui, tendo um pouco de escrutínio com o processo para deixar bem detalhado, tá bom? E assim, o x vai ser igual a menos 6 dividido por 2, porque isso daqui cancela, né? Eu não vou precisar somar mais e menos zero. Menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. Aqui a próxima. 4 mais... Aqui nós temos esse produto aqui, no qual a gente vai aplicar a propriedade distributiva. O termo externo aos parênteses vai multiplicar com o primeiro membro e vai multiplicar com o segundo membro do parênteses, tá bom? Sendo assim, depois de repetir aqui, ó, esse trecho, 4 mais, eu vou agora multiplicar x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Vou repetir tudo, tá? Vou repetir o restante e agora vou passar aquela fase de trazer os elementos do segundo membro para o primeiro membro. Sendo assim, teremos 4 mais x ao quadrado menos 4x e o x menos x igual a zero. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Eu agora vou 4 mais x ao quadrado. Eu tenho esses dois termos. É uma operação dentre dois números negativos, uma soma de dois números negativos. Sendo assim, ó, eu tenho menos 4x menos 5 menos x, menos 4 menos 1, menos 5x. Concorda? Nesse caso não muda os sinais, né, professor? Não. Eu posso tratar como sendo uma adição de números negativos. Eu poderia tê-los aqui reescritos dessa forma, ó. Menos 4x mais menos x, certo? Inclusive pensando que nossa fórmula padrão, os sinais são positivos, né? E eu entendo que o menos é do coeficiente de x e o menos aqui é do coeficiente de 4, ok? Certo. O que diz a soma de números negativos? Quando os dois sinais, isso aqui é regra, tá? A gente consegue demonstrar isso muito melhor quando se tem a reta real. Mas aqui eu não vou entrar em detalhes. Aqui eu vou falar sobre o jogo de sinal que existe e é mais indicado para passar para o aluno, fica mais fácil. Menos
soma de dois números negativos, menos 4x e menos x, eu repito o sinal menos e somo os valores. Então eu somo 4, que está aqui como coeficiente, e 1 aqui. Passa a ser menos 5 e repito a incógnita x. Tudo bem? Tudo bem, professor. Essa é a regra de sinal que acontece. Está implícito, a gente faz direto. Aí continuando eu tenho... Aqui eu vou fazer o seguinte, Vinícius. Eu vou organizar primando pelo trivial ali da demonstração da fórmula, tá bom? Então temos A igual a 1, certo? Certo. B igual a menos 5 e C igual a 4. 4. Então vamos ao cálculo da raiz com base usando a fórmula de Bhaskara. Lembra do menos B da fórmula? O nosso B é negativo, então é menos 5, ok? Mais ou menos, agora a raiz do delta é menos 5 elevado ao quadrado, menos 4, vezes o A igual a 1 e o C igual a 4. É uma fórmula bonita, né? Menos 5. Aí você fala, não exagera, Clóvis. Tá bom. 2 vezes 1, teremos x, continuando o cálculo aqui, menos, lembra do jogo de sinal? Vou colocar até em azul aqui para ficar um padrão de demonstração. O jogo de sinal acontecendo aqui, aí eu, menos por menos, mais 5, mais ou menos, agora cálculo da raiz. Menos 5 elevado ao quadrado, mesma justificativa que fizemos para quando encontramos aqui o 16, lembra? Isso, dois sinais iguais, multiplicados por ele mesmo, se torna positivo. Exatamente. Né? Aqui eu tenho dois números negativos, jogo de sinal passa a menos por menos mais, 5 vezes 5, 25, tá? E positivo. O que o Clóvis vai fazer aqui? Vai movimentar um pouco o quadro. Continuando, meu querido, menos 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 4, 16. Ficou uma equação bem simpática, né? Com uma resolução bem simpática. Olha, se você já faz o cálculo aí, 25 menos 16, qual é o resultado? 25, 9. Isso. Eu voltei então, ó, 5 mais ou menos a raiz de 9 dividido por 2. Ok? Ok. Continuando, a raiz de 9 é 3, certo? 5 mais ou menos 3. O meu menos saiu parecendo uma onda, dividido por 2. x1, 5 mais 3, vou usar o sinal positivo, tá? Eu vou ter 8 dividido por 2 igual a 4. E o x2, 5 menos 3, 2 dividido por 2 igual a 1. Ok? E assim a gente finaliza. Vou dar uma diminuída aqui. Aqui a resposta é conjunto vazio. Aqui a resposta é menos 3. E aqui a resposta é igual a 1 e 4. Aqui eu creio que foi tendencioso para ele. Ele fez exatamente, ó, quando delta é menor que zero, quando delta é igual a zero e quando delta é maior que zero. E você veja exatamente, ó, delta menor que zero, nenhuma raiz real, certo? Delta menor que zero significa que x1 e x2 não pertencem a R. Ok? Quando delta igual a zero, implica dizer que x
x1, x2 pertencem ao conjunto dos números reais e x1 é igual a x2, ok? Ok, professor. Então, aqui para exemplo seguinte. Nessa daqui, ó, só para ficar bem resolvido, delta maior que zero, x1, x2 pertencem ao conjunto dos números reais e x1 é diferente de x2. É o mesmo que dizer que eu tenho duas raízes distintas, tá bom?